texto diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mais uma vez. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós queremos ministrar nessa noite. Eu quero que você guarde no teu coração o que Deus me ministrou nesses dias, tem nos ministrado esses dias, e o desejo ardente de entendermos qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar no reino, qual é a nossa identidade no reino. Nós às vezes nos convertemos, recebemos Jesus no nosso ser, na nossa vida, caminhamos com Jesus, caminhamos uma igreja, aprendemos as coisas de Deus, mas às vezes a gente vive uma vida, vive um tempo de cristianismo sem uma identidade forjada, sem uma identidade apurada daquilo que nós somos diante de Deus. E é muito importante entendermos que da mesma forma que você tem a sua identificação natural, aqui na terra. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tem a sua identificação natural aqui na terra, você também tem a sua identificação, a sua identidade no céu. Amém ou não amém? Há uma identidade, há uma história, há um livro escrito ao seu respeito, ao respeito de cada um de nós. E este livro está escrito lá. O Clemildo, né, Dira, né? O Clemildo vai viver assim, 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 assim. O Elcio vai viver assim, assim, assim. Na verdade não é Elcio, é o Elcimar. Vai viver assim, assim, assim. E cada um de nós temos o nosso livro determinado no céu, com o nosso nome, a nossa identidade, o nosso RG espiritual, nosso CPF espiritual. Você tem uma identidade diante de Deus, você tem uma identidade no reino. E é muito importante entendermos que ninguém é igual a ninguém. Isso já dá para perceber olhando, né? A gente podemos parecer um pouquinho com o outro, mas não somos iguais de maneira alguma, somos completamente diferentes. E Deus fez isso de propósito, porque Ele fez cada um com a sua identidade, cada um com a sua marca, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma de viver, para que esta forma de viver glorifique o seu nome. Você pode dizer amém? Amém. Sei que é ruim com a máscara, mas é bom falar amém de vez em quando. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua forma de ser. Ela adora a Deus, ela glorifica a Deus, porque Deus te fez dessa forma, Deus te fez desse jeito. E a gente pensa que quando a gente se converte, a gente tem que mudar da água para o vinho, a gente tem que mudar a nossa identidade. Pense comigo, eu estou falando de identidade, não estou falando de caráter, ok? Estou falando de identidade. Que a gente tem que mudar o nosso jeito, porque não, o meu jeito, desse meu jeito eu não vou conseguir servir a Deus. Não, Deus te fez dessa forma para você glorificar a Deus da sua forma, do seu jeito. É óbvio que Deus vai pegar você, é óbvio que Deus vai pegar essa identidade, esse seu jeito, essa sua forma de viver, e Ele vai trabalhar, Ele vai te moldar, Ele vai tratar de você para que esta forma seja santificada para glorificar o nome de Deus. É óbvio que quando você recebe Jesus, você vem cheio de marcas do mundo, você vem cheio de traumas que você viveu ao longo da sua vida, e é necessário que Deus nos pegue e nos cure de dentro para fora, e nos restaure de dentro para fora. Ele quer realmente nos pegar a nossa identidade, pegar aquilo que nós somos, transformar ela por completo, para que isso glorifique o nome do Senhor, isso exalte o nome do Senhor. O texto que nós lemos aqui, nós lemos que Paulo está dizendo assim, olha, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem nada a ver com aquilo que nós sabemos, não tem nada a ver com aquilo que nós estudamos na faculdade,
no seminário de teologia, não tem nada a ver com aquilo que você estudou no seu colégio, não tem nada a ver daquilo que você sabe lá da sua profissão, não tem nada a ver do que você sabe. Tem tudo a ver com a capacidade de Deus na sua vida. Tem tudo a ver, não é por sabedoria humana, não é por sabedoria daquilo que nós podemos estudar, daquilo que podemos nos informar, que é bom, é importante, mas não tem nada a ver com isso. Porque Jesus, ele pega tudo isso que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você é culto, é douto, tudo aquilo, e trabalha para a glória dele, molda isso para a glória dele, para que a excelência seja dele, não nossa. O aperfeiçoamento de Deus em nós, o aperfeiçoamento de Deus na nossa vida é para pegar tudo que tem dentro de nós, tudo que existe dentro de nós e aperfeiçoar, moldar segundo a sua vontade o teu querer. E é por isso que Paulo ele nos coloca na condição de barro, porque se você for para Jeremias, Deus fala para Jeremias, olha, desce a casa do olheiro. Para quê? Só para ver o olheiro lá para trabalhar? Pisando a roda e moldando uma massa, um barro, até ele se tornar um vaso, apenas isso? Não, porque Deus queria ministrar ao coração de Elias uma mensagem, uma palavra. Olha, meu filho, está vendo esse olheiro? Está vendo como é que ele manuseia este barro? Está vendo como é que ele forma o barro? Assim é Israel em minhas mãos. Eu sou olheiro, Israel é o barro. Está vendo, o Elias, da forma como Jeremias, perdão, eu falei Elias várias vezes, não falei? Acho que eu falei Jeremias, perdão. Olha, Jeremias, está vendo como o barro e o vaso, quando se desfaz, ou quando está imperfeito, ou quando o olheiro ele não se agrada, está vendo como ele mesmo, o próprio olheiro, permite com que aquele barro volte à forma original, para que o mesmo olheiro possa fazer de novo? Está vendo assim? Está vendo isso? É dessa forma que eu quero fazer com você. Então nós somos o barro, e nós precisamos ter essa condição de nos permitir, ou permitir com que o olheiro nos molde. Isso é muito importante, querido, porque se a gente não permitir o olheiro nos moldar, nós vamos ser formados de maneira defeituosa. Nós vamos permanecer vasos, e muitos deles inúteis. Não sei se você tem na sua casa, mas aqui na igreja tinha alguns. Já fui desfazendo de alguns, ainda acho que falta metade ali para desfazer. Alguns potinhos que você vai jogando coisa dentro, né? Tá lá um copo vazio, mas tá vazio, ninguém está usando, você vai jogando pedra, você vai jogando parafuso, prego, vai jogando buchinha, joga moeda. Aí quando você assusta, vira um cofre, vira um depósito. O vaso que não permite ser moldado por Deus, ele se torna inútil. Ele se torna escanteado, ele se torna um vaso que fica no canto da casa ou no canto do cômodo, só acumulando poeira, só acumulando tranqueira. E Deus quer nos usar como vasos de honra. Ele quer nos usar como vasos moldáveis nas mãos do olheiro. E é isso que Ele quer fazer conosco. Para que a excelência não seja nossa. A glória não seja nossa, é de Deus. E talvez tenha aquela falsa humildade, né? Eu sei isso tudo, mas foi Deus que me deu. Mas lá dentro, lá no fundo, Ele está dizendo assim, eu sou bom. Deus me deu, mas eu sou bom. Não tem nada a ver conosco. Fala aí, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver conosco. Nada a ver conosco. Existe um padrão, existe um lugar, um padrão que Deus estabeleceu, e este padrão é dele, a excelência é dele. E Ele olha para mim e para você, filhos, como vaso de barro. Ele olha para nós e fala assim, olha, tem um padrão para seguir, tem um padrão para viver. Mas vocês, na condição de vocês de barro, apenas barro, vocês não vão conseguir ir a lugar nenhum. Mas Ele fala assim, olha, fique em minhas mãos, porque eu vou colocar vocês no lugar de honra, e vou encher vocês com coisas preciosas. E eu vou usar vocês de maneira honrosa. Vocês vão testemunhar, vocês vão representar um reino na terra de maneira gloriosa. Não é pela glória de vocês, mas é pela minha glória, é pela minha capacidade.
E Deus fez assim com os discípulos, Deus fez assim com aqueles homens. Se você vê lá a vida de cada um tem uma identidade, cada um tem uma característica. Cada discípulo tem uma forma de viver. E nem por isso Deus escanteou um, preferiu o outro, nem por isso ele fez isso. Na verdade, ele pegou os 12 discípulos e trabalhou dentro da sua personalidade, cada um deles, para que cada um deles fosse usado para a glória de Deus. Você não vai ver na Bíblia Deus mudando a personalidade, Deus mudando a identidade de cada discípulo. Você vai ver Deus moldando a identidade de cada discípulo. E é muito tremendo. E hoje eu quero falar de 2 discípulos apenas. Eu poderia estar falando dos 12. Mas se eu fosse falar dos 12, eu teria que ter uma semana. Porque são 12, então mais de uma semana, né? Um por culto. Seriam 12 dias. Mas eu quero falar de 2 discípulos que me chamou muita atenção. Como que Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, ao ponto de trabalhar em 2 pessoas, nós vamos falar dessas 2 pessoas, de maneira distinta, mas para a glória dele, para a honra dele. A primeira pessoa que eu quero falar é de Pedro. Você conhece Pedro, né? Pedrão, o homem que era doido de pedra. Literalmente, Pedro significa pedra, cascalho. Pedro, o nome de Pedro, na verdade, o nome de Pedro, o nome original de batismo de Pedro, era Simão Barjonas. Está escrito em Mateus 16, 17. Se você quiser ir anotando as referências, você pode ir anotando, não vou ler para a gente ganhar tempo. Lá em Mateus 16, 17, vai falar que Pedro, na verdade, se chamava Simão Barjonas, que significa Simão, filho de Jonas. Em outras traduções, Simão, filho de João. Jonas e João poderiam ter a mesma tradução da época. No entanto, Jesus lhe concede outro nome, que é esse outro nome? Pedro. Agora, Lucas 6,14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu. Então ele pega o nome de Simão e coloca, agora você é Simão Pedro. Grave isso, Simão Pedro. Simão, o seu nome de batismo, o seu nome dado pelos seus pais. Pedro, o seu nome, o seu apelido, o seu nome batizado pelo próprio Jesus. Jesus então dá um novo nome para Pedro, e Pedro significa pedra, que vem do grego Petros. Então, quando você ouvir, tem o Petros, né? Aquele Petros, né? Então, Petros significa pedra. Ou também você vai encontrar na Bíblia a referência chamada Cefas, lá em João capítulo 1, verso 42. E levou Jesus para eles e disse: tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que é a mesma coisa de Pedro. Ok? Simão, Pedro. Simão, Cefas. Grava isso na sua mente. Então, dali em diante, Jesus ele começa a tratar Simão Barjonas de Simão Pedro, ou de Pedro, ou apenas de Simão. E nós vamos ver essa diferença aqui, que é muito legal, muito interessante. Em várias ocasiões, você vai ver Jesus chamando Pedro de Simão. E em várias dessas vezes que Jesus chama Pedro de Simão, está se referindo à vida natural de Pedro. Todas as vezes que Jesus chamava Pedro de Simão, ele está se referindo, ou que a Bíblia cita Simão, ele está se referindo a Pedro homem. Pedro, o homem natural, que trabalhava, tinha seus filhos, tinha seus negócios. Simão, então, na sua identidade secular, natural. Você vai ver lá em Marcos capítulo 1, verso 29, quando refere-se a ele a casa de Simão. Você vai ver em Marcos capítulo 1, verso 30, quando se refere à família de Simão, ou seja, a sogra de Simão. Você vai ver também referente à sua profissão, Lucas capítulo 5, verso 3, entrando em um dos barcos, era de Simão. Todas as vezes que você ver o nome de Pedro sendo chamado de Simão, estará se referindo à vida natural.
a sua família, está se referindo ao Pedro humano, Pedro com a sua identidade secular. Está dando para entender? Estou tentando aqui ser o mais normal possível aqui para não correr, para não colocar tanta informação. Uma outra identidade que você verá de Pedro sendo chamado de Simão é na sua natureza pecaminosa. Todas as vezes que você ver Pedro sendo chamado de Simão, também na maioria delas estará se referindo à sua vida pecaminosa. Por exemplo, Lucas capítulo 5, verso 5, está falando da sua incredulidade, está falando da sua relutância. O texto diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro tinha trabalhado a noite toda, ele estava incrédulo naquele momento. Então a Bíblia relata ele como Simão. Após a sua obediência nesse texto, a sua identidade volta à tona. E aí você vê, olha que interessante, no versículo 8 do mesmo capítulo 5 de Lucas, está escrito assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então aqui você vai ver um homem agora se arrependendo da sua incredulidade. E nesse momento ele é chamado de Simão Pedro. Está dando para pescar? Está dando para entender isso, irmãos? Quero que você fique bem ligado nisso. Quero ministrar no nosso coração nessa noite. Outro momento que Pedro é chamado de Simão, em Lucas capítulo 22, verso de número 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. É o exato momento que Jesus diz para Simão: Simão, você vai me negar 3 vezes. Simão, ou seja, Jesus está falando assim, o natural, o Simão pecador, você vai me negar 3 vezes, Simão. Vai. Outro momento que ele é chamado de Simão, Marcos capítulo 14, verso 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Simão, eu não acredito que eu botei o nome de você de Pedro, que você nessa hora está se comportando como Simão. Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Ô Simão, estou doido para você virar Pedro logo de vez. Então você vai ver que em todo tempo que Pedro é chamado de Simão, alguma coisa está se referindo à sua natureza antes de Cristo. Está se referindo à natureza do barro com defeito, do barro que precisa ser aperfeiçoado. A última vez que Jesus chamou Pedro de Simão foi após a sua ressurreição. E que momento foi esse? Foi o momento em que Jesus, voltando, teve com os seus discípulos, mas ele quis estar com Pedro, que estava pescando. E nesse exato momento, volta aquela fita lá atrás, e Jesus começa a perguntar para Simão: Simão, tu me amas? E naquele momento, Simão está tendo a oportunidade de ser curado, restaurado de uma vez por todas. E essa foi a última vez que Pedro foi citado como Simão nas Escrituras. A partir daí você conhece quem foi Pedro, o homem que assumiu a sua identidade celestial. Queridos, é muito importante entender isso. Nós temos as nossas características, temos os nossos jeitos, mas Deus ele faz questão de nos mostrar que podemos, dentro das características inerentes de cada ser humano, que podemos caminhar debaixo da identidade que Ele gerou no Espírito, no céu, aqui na terra. É esse o desejo de Deus. Ele não quer usar a patrícia natural, Ele quer usar a patrícia celestial.
Ele não quer usar o Mateus natural, ele quer usar o Mateus celestial, com uma identidade celestial que ele mesmo deu. Não é homem que dá, é o próprio Deus que dá. O próprio Jesus deu esse nome para ele. Tu és Pedro, tu és pedra, tu és cascalho. Você será uma das colunas, você será um dos meus que disseminará o evangelho sobre a face da terra. E queridos, a partir daquele momento, Pedro então, ele é restaurado. Pedro então, ele é curado dos seus traumas, dos seus medos. E a partir dali ele começa a se comportar como Pedro. Pedro era um líder nato. Pedro era um cara que queria ter liderança de tudo. Ele tinha estratégia para tudo. Ele tinha palavra para tudo. Ele era o único que questionava. Ele é o único que confrontava as pessoas. Ele chegou ao ponto de confrontar o próprio Jesus. Quando Jesus diz assim: olha, queridos discípulos, chegou a minha hora. Está chegando a minha hora, eu vou morrer. Quem é a primeira pessoa que aparece para falar: não é assim não vou deixar não? Quem é? Pedrão. Com a espada aqui do lado. Quem? Aonde? Vou arrancar a cabeça desse... Pedro entendeu, não estava entendendo. Pedro era esse cara, ele era zeloso ao extremo. Pedro, ele tinha uma atitude voraz. Ele é aquele que quando Jesus foi lavar os pés dele, falou: não, pelo amor de Deus, não. Você não vai lavar meus pés. Não sou digno. Pedro era aquele que causava. Pedro era aquele... Imagina o Pedro, que comédia deveria ser. Pedro é aquele que causava, é aquele que trazia um certo até tumulto no ambiente que ele estava. Mas isso era inerente da sua personalidade. Só que Jesus mudou, tirou isso dele. O que você acha? Jesus tirou essa identidade? Jesus tirou essa forma de Pedro liderar? Não, ele simplesmente trabalhou, moldou Pedro. Essa mesma volúpia, essa mesma atitude que ele tinha, ele passou a ser dominado pelo Espírito em Pentecoste. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Pedro. Pedro então, quando abriu a sua boca, querido, numa tacada só 3.000 almas se converteram. Porque Pedro era... aquilo que ele carregava na sua vida, aquilo que ele carregava no seu DNA natural, Deus pode pegar essas características e trabalhar à luz do Espírito Santo, trabalhar à luz da palavra do próprio Criador, e pode mostrar para Pedro: Pedro, você pode continuar sendo esse líder. Pedro, você pode continuar sendo esse cara questionador. Pedro, você pode ser esse cara corajoso, audacioso. Mas você vai ser controlado, disciplinado pelo Espírito Santo. E essa sua característica, Pedro, vai alcançar multidões. Momentos depois, ele está lá pregando, explicando as escrituras dentro do templo, e ele começa a falar e pregar. Ele e João começam a pregar. De repente ele é preso, ele é pego pelos soldados, ele é levado preso. E a Bíblia é clara quando fala que enquanto ele é levado preso, naquele momento é acrescentado ao corpo de Cristo mais 2.000 pessoas. Pedro é assim. Dor de pedra mesmo. Nesse momento ele se comporta como Pedro, porque Jesus tinha moldado o seu coração. Pedro é citado mais do que qualquer outro nome nos evangelhos, exceto o nome de Jesus, é claro. Abaixo de Jesus, Pedro é o mais citado nos evangelhos. Ninguém fala com tanta frequência quanto a ele, e nem o Senhor dirige-se tantas vezes a outro como a Pedro. Pedro é o discípulo que mais interage com Jesus, e Jesus, por sua vez, é o que mais interage com Pedro. Porque Pedro era melhor? Não, porque Pedro era audacioso, ele era corajoso. Ele futucava mesmo, quando ele não entendia, ele perguntava. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, depois eu vou colocar no grupo lá o aplicativo chamado The Chosen, que é um aplicativo, uma série que vai relatar ali a história de Jesus e os discípulos, como foram chamados, de uma forma bem descontraída, de uma forma bem diferente, como se fosse um filme, uma série mesmo, né? E você vai ver ali Pedro, a característica de Pedro é exatamente essa. Essa série, ela vai apresentar Pedro dessa mesma forma. Enquanto Jesus está quieto, está parado,
Pedro chega para ele: Jesus, como que a gente vai começar a pregar? É assim, aquele homem que quer tudo. Certo momento, Pedro está, nessa série, conta Jesus ali pregando dentro da casa de Tiago e João. Eles estão pregando, e aí é nesse relato que desce o paralítico pelo telhado ali, se você sabe a história. E naquele momento mostra Pedro preocupado, porque as pessoas começaram a mutuar ao redor da casa, e Pedro preocupado: caramba, os guardas vão vir aqui e vão prender Jesus. E ele preocupado: olha, deixa essa porta livre, porque se alguma coisa aconteceu, nós vamos carregar Jesus por aqui, nós vamos sair correndo. Pedro era esse cara, doidão mesmo. Acelerado, ele já estava pensando lá na frente. E aí relata ali de fato, quando houve, Pedro pega Jesus e sai correndo pelos fundos. Muito interessante. Depois, se você tiver a oportunidade, baixa no seu celular, muito legal. Você tem uma visão muito mais ampliada de como foi o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Um relacionamento natural, um relacionamento pessoal. Então você não vai ver Jesus tirando isso de Pedro. Você não vai ver Jesus tirando essas características diante de Pedro. Pelo contrário, ele vai trabalhar em Pedro para que essas características glorifiquem o nome dele. O nome do Senhor. Nenhum discípulo é repreendido tantas vezes como Pedro. Aí tem os seus contras, né? Quanto mais se expõe, mais tendência a ser repreendido ele tem. Ninguém reconheceu o senhorio de Jesus mais do que Pedro. Porém, o mesmo Pedro que reconhecia mais Jesus como Senhor foi o único discípulo que verbalmente negou Jesus. Olha, esse homem era digno de tratamento VIP na olaria de Deus, né? Mas é assim que Jesus faz. Ele pega um homem desse, põe na roda do oleiro e ele começa a manusear. Pedrão, aqui você exagera, eu vou tirar esse exagero aqui, Pedrão. Pedrão, esse aqui eu gosto, mas eu vou mudar aqui, tá? Vou só dar uma moldadinha. E ele vai moldando o Pedro. Ele vai trabalhando o coração de Pedro. Pedro era um líder destemido, corajoso. O desejo de Pedro, o objetivo de Pedro era alcançar o máximo, um número maior de pessoas. Pedro ele não se contentava em pregar para uma pessoa apenas. Pedro ele queria alcançar as massas. Pedro queria pegar todo mundo. A oportunidade que ele tinha, falou: gente, vamos cá. É no barco de Pedro que Jesus sobe para pregar para. Ele estava acostumado com aquilo. É aquilo que ele queria. Talvez se você pega Pedro e bota na porta da igreja em pé ali, só recebendo um por um, talvez ele ficaria assim, ó. Pedro é aquele cara que pega o microfone e: é isso que eu te digo, arrependam-se porque eu é chegado ao reino de Deus. Essa era a característica de Pedro. Ele era melhor do que os outros? Não, ele simplesmente se encaixou no propósito de Deus para a vida dele. Porque, pensa comigo, a gente se frustra. Sabe por que a gente se frustra, Mateus? Sabe por quê? Não. É porque a gente quer se encaixar no propósito de vida do outro. Nossa, pastor toca violão, canta, prega. Eu quero ser igual, porque eu quero ter um sucesso, tá, irmãos? Estou me gloriando aqui não, estou falando. Eu quero fazer igual porque eu quero, eu quero isso. Você já perguntou se Deus quer isso para você? Se é isso que Ele tem para você? Será que você não é aquela pessoa que vai ficar no teu cantinho, falando individualmente para cada um? Não é aquela pessoa que vai ficar nos bastidores em oração, em intercessão? Será que Deus não te chamou para ir para as nações, ao invés de ficar aqui na igreja local? A gente se frustra porque a gente quer ser bem sucedido ao espelho ou à forma do propósito do outro. E como eu disse aqui, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um desenho. Querido, Pedro não teria sucesso se Jesus pegasse Pedro e falasse assim: você não pode ser Pedro, você não pode ser desse jeito, você vai ser igual o Mateus. Ia matar Pedro. E não era isso.
Mas Jesus entendeu: Pedro, Simão, eu sei que você é destemido, eu sei que você é um cara, por isso que você vai ser Pedro, você vai ser pedra. Vai continuar destemido, vai continuar corajoso, mas eu vou trabalhar em você, para que você seja excelente naquilo que você faz, dentro do seu propósito. Amém ou não amém? Você vai ver aí, eu não vou ler, né? Atos 2:14, Atos 2:41, Atos 4:1, Atos 4:4, Atos 10:44 ao 45, são os momentos que Pedro está pregando para as massas. Ele está pregando para multidões. O desejo de Pedro é alcançar o maior número de pessoas possíveis. E isso é uma característica de Simão desde da sua geração natural. Ele sempre foi assim. De contrapartida, nós vemos aqui a vida de outro discípulo que é completamente oposto de Pedro, que é a vida de André. A Bíblia vai falar de André porque André era irmão de Pedro. Em todas as vezes que você for ver o nome de André, ele vai estar sempre acompanhado do seu irmão. André, irmão de Simão Pedro. André, ele vai estar sempre, talvez, em segundo plano. André, ele vai estar naquela prateleira. Rapaz, esse aparelho está acabando comigo. Tem hora que ele agarra. Ele vai estar sempre na prateleira dos que menos aparecem. André é aquele cara quietinho, no cantinho dele, tipo o Mateuzinho, assim. Joel gosta de falar bastante. Acho que Joana não, acho que Joel é meio Pedrão. Esse é Pedro. Quietinho na dele, o Elcio, talvez quietinho. André era assim. Cara calmo, tranquilo. Ao mesmo tempo que Pedro era impulsivo, gostava do destaque, gostava de estar à frente, gostava de liderar. Toda vez Pedro ia perguntar a Jesus: e aí, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Como é que vai ser? Nós vamos pregar? Não vamos? Eu quero trabalhar. André aparece quietinho, como um lorde, quietinho. André era recatado, quase não aparecia. Você não vai ver André nos momentos mais importantes, talvez, que os primeiros discípulos, e nós aqui, eu não falei aqui, né? Quando você vai ver os discípulos, você vai ver uma linha de os 4 primeiros discípulos. Todas as vezes que você vai ler sobre os discípulos, você vai ler uma linha de os 4 primeiros discípulos tinham uma proximidade maior com Jesus. Qual era eles? Pedro, Tiago, João e André. Pedro, Tiago, João e André eram os 4 discípulos que tinham mais proximidade com Jesus. Não que os outros discípulos não tinham importância, mas era a nível de relacionamento. Talvez a própria pessoa se predisponha a isso, de estar mais próximo, de estar perto, perguntar. E a ideia é sempre essa. Mas você vai ver em vários momentos, por exemplo, o momento da transfiguração, lá em Mateus 17:1, o momento da ressurreição da filha de Lázaro, lá em Marcos 5:37, o momento do Getsemane, o momento ali da oração do Getsemane, Marcos capítulo 14, verso 33, você vai ver apenas Pedro, Tiago e João, e André não aparece. André é aquele que fica quietinho na dele. Mas, querido, como eu disse a respeito de Pedro, André também entendeu o seu propósito em Deus. André foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Não tem aquele, os últimos serão os primeiros? André foi o primeiro. Lá em João capítulo 1, do 35 ao 40, você vai ver o encontro de Jesus com André. E foi André, presta atenção nisso, e foi André que levou Pedro para Jesus.
Ah, mas o André não apareceu, ele era o menos importante, Jesus não gostava dele. Aham. André foi o responsável por levar Pedro, apresentar Pedro. Olha, Pedro, esse homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, olha isso. Ô Pedro, olha isso. Olha esse homem. Meu Deus, olha esse homem. É ele, Pedro. Nós encontramos ele. Ele veio. André foi o responsável por levar Pedro à presença de Jesus. E mesmo assim, André sempre viveu à sombra de Pedro. Porque Pedro aparecia, Pedro se destacava, Pedro estava na frente de tudo. E André sempre estava um passo atrás. Por isso, querido, por mais que você não apareça, por mais que você se sinta assim, poxa, não me deram valor, não me deram importância, poxa, eu sou um zero à esquerda. Não pense assim. Pode ser que Deus te chamou para caminhar um passo atrás, mas tão importante quanto aquele que anda um passo à frente. Querido, imagina o que seria de Pedro se não fosse André. Você imagina se André chega para Pedro e fala assim, não vai atrás desse homem não. Charlatão, falso profeta, faz não. Você imagina se isso acontecesse? Será que Pedro teria a oportunidade de estar com Jesus, de ser o discípulo que ele foi? Então, tão importante é você caminhar um passo atrás, é aquele que também caminha um passo à frente. Isso não é demérito para ninguém, querido. É cada um no seu propósito. Cada um nas suas características. Desde que você use essas características para a glória de Deus. A gente brinca aqui com o Joel, né? Gosta de falar, gosta de conversar. Porque ele gosta de conversar. Meu irmão, você pode sentar do lado do Joel, se não tiver assunto nenhum, você vai arrumar assunto. Cara, não tem. Ele vai contar a vida dele toda de novo, que é uma vida muito, né? Nada. Isso, esse dia eu estava brincando, tá? Eu estava lá, saindo de casa ali, então eu ouvindo assim, tá Joel conversando lá na casa dele, eu ouvindo lá na minha casa, porque é um homem que gosta de falar. Isso é demérito, isso é ruim? Não! Porque Deus quer esses caras também. Aleluia. Desde que ele use isso para glorificar a Deus. A gente brinca que o Kaique, né, é um menino que faz amizade com tudo. Nós fomos numa rua fazer uma visita, eu, o Vanderlei, o Kaique e o Batista. Fomos fazer uma visita e o Kaique foi junto, ele ficou, sentou no sofá, daqui a pouco passa o menininho assim, meu filho, não deu segundos. Ele levantou e foi atrás do menino. E quando você pensa assim, o menino vai chotar ele, o menino largou a bola, começou a correr com ele na rua. Do nada assim, aleatório. Acabamos a visita, nós que saímos na beira da rua, nós olhamos Kaique estava lá na esquina, lá embaixo, conversando com o dono de uma loja. Que não tem nada a ver. Isso é ruim? Não, porque Deus quer um menino desse. Faz amizade onde chega, ele chega e bota para quebrar mesmo. Mas tem aquele menino que não faz amizade com ninguém, que é mais difícil, é mais complicado. Deus também tem um propósito na vida dele. Tão importante quanto. Pare e pense, querido, no reino não tem quem é melhor, quem é pior. Não tem, não existe isso. Jesus, ele batia nos discípulos o tempo todo nisso. Enquanto vocês estão preocupados aí quem é o maior, quem é o menor no reino, não tem isso. O maior é o que serve. Ponto. O maior é o que serve. Quando vocês estão preocupados aí, quem vai lavar os pés de quem? Porque, eu tenho... Parafraseando, tá? Não está escrito, mas... Vocês estão com nojo de lavar o pé um dos outros? Não tem problema não. Eu pego a toalha, tiro meu manto, pego a bandeja, a bacia e lavo os pés de vocês. Não tem problema, porque o maior é o que serve. Aleluia. Não existe... No reino de Deus não tem quem é pior, quem é melhor. Não tem. Cada um tem a sua característica. Cada um tem o seu dom em Deus, o seu propósito em Deus. Entenda isso no Espírito. Entenda isso, por favor. Em situações em que Pedro se destacava, Pedro sempre estava à frente. Talvez você que tem um irmão, talvez você já viveu isso, não talvez com um irmão de sangue, mas até no ministério, na igreja. Enfim, eu já aconteceu isso várias vezes comigo, fui curado, graças a Deus. E você vê as pessoas se destacando e você fica assim...
Não chegou ontem, tá aí. Não, tá errado isso aí. Não, tá errado, não pode. Quantas vezes? O menino converteu ontem, já está ali, ajudando ali, servindo. E eu estou aqui. Vai ser, tem de Deus, não, vou sair fora. A tendência do homem é essa, ver as pessoas se destacando e você ficar. Você já percebeu que é muito mais fácil você chorar com os que choram do que... Você já percebeu isso? Vai lá eu estou sendo ministrado essa semana, muito poderosamente. Vai lá no WhatsApp. Isso aconteceu essa semana e eu me segurei, irmão, mas acho que chegou a hora de falar, porque encaixou. Com muito amor. Você vai lá no grupo do WhatsApp e posta um estudo para edificar a vida de quem está recebendo. Aquele estudo não é para glorificar a mim, é para dar conhecimento para a igreja. Você põe lá o estudo. Aí passa-se 4, 5 horas e ninguém comenta nada do estudo. Nem passou, eu vou ler depois. Ninguém, sabe, que passa. Aí 4, 5 horas depois, 2 pessoas comentaram aquele estudo que eu mandei. Eu falei, tá bom, 2 pessoas. Que abençoe essas 2 pessoas, né? Aí depois vem outra postagem, só que não vem uma postagem de estudo, vem uma postagem de um postzinho de piadinha, descontração, um memezinho de descontração. Assustem. Foi postado 9h15, 9h16, 9h17, 9h18, 9h20, 9h22, 9h32. Comentários assim, ai, que legal, ai, que legal, ai, meu Deus, nunca, meu Deus. Eu olhei aqui e falei, não é possível. Que ótimo. Isso mostra como que nossa mente está cauterizada pelo entretenimento. Para o estudo, você olha assim, não é importante para mim agora. Não estou nem interessado em saber por que de Samaria contra Israel. Não estou. Não vou pegar isso agora não, vou nem olhar. Mas posta um meme engraçadinho, é a oportunidade de você mandar GIFs. É a oportunidade que você tem de interagir com emojis. Com a figurinha que você colou do outro amigo, da outra mensagem. É a oportunidade agora. E o papo rende, você decorda, vai rendendo. Irmãos, faz isso não. Não tenta o Senhor teu Deus. Eu estou falando isso para a gente entender, queridos. Para nós entendermos que às vezes aquilo que importa para nós é diferente do que importa para os outros. Aquilo que talvez importa para nós naquele momento, talvez as outras pessoas não vão corresponder. As outras pessoas vão passar batido naquilo ali. Mas você fez a sua parte. Você compartilhou algo do coração de Deus. Outras pessoas vão ter pensamento em outras coisas, em meme. E se eu passaria no meio de sapos por R$1.000. É óbvio que eu passaria no meio de sapo por R$1.000. Mas é óbvio também que eu achei muito interessante o estudo de Samaria versus Israel. Que são coisas que talvez você se pergunte, por que Samaria não se dava com Israel e Israel não se dava com Samaria? Está lá a oportunidade para aprender, mas você quis se preocupar se você ganharia R$1.000 passando por um sapo. Está vendo como é que desconecta esse negócio? Então vão haver momentos, e por mais que isso possa acontecer, de você ou outra pessoa ter um certo receio, porque ela se destacou mais do que você. Mas André não tinha isso no seu coração. Pelo contrário, André se mantinha no seu devido lugar. Um passinho atrás, mas cumprindo o propósito de Deus à face da terra. Levando Pedro, levando Natanael, levando uma cambada de gente na presença de Deus. Cumprindo o seu papel.
nós vemos que André e Pedro tinham perfis diferentes de liderança, de sacerdócio, de serviço. Mas a diferença está que Pedro se encaixava dentro do seu perfil e André se encaixava dentro do seu perfil. Você não vai ver em nenhum momento André querendo ser Pedro e Pedro querendo ser André. Não, André queria ser André e Pedro queria ser Pedro. Pedro queria pregar para multidões e é isso que ele queria e ponto. Ele era o destemido, era o que aparecia. Ele era aquele que falava assim: olha, eu preciso que vá ali do outro lado da rua. Eu vou. Você me inspirou. Não, eu vou, estou dentro. Era aquele cara. André, dentro do seu perfil, era aquele homem que fazia o que lhe era proposto. André, ele enxergava o valor das pessoas de maneira pessoal, individual. André, por mais que ele gostasse, eu quero crer nisso, eu creio, porque os discípulos foram levantados para esse fim, pregar o evangelho a toda criatura. Então o coração de André era pregar para o máximo de pessoas possíveis. Só que André, ele tinha o entendimento de que ele precisava se preocupar com o indivíduo. Enquanto tinha o Pedro que pregava para multidões, espera aí, eu vou aqui nessa pessoa aqui que não foi alcançada pelo Pedro. Vocês estão entendendo isso? Vai ter gente que não vai ser alcançada por Pedro, vai ser alcançada por André. Vai ter gente que não vai ser alcançada por André, vai ser alcançada por Pedro. E aí a beleza do corpo, quando o corpo cresce bem ajustado. O dedo fazendo o papel do dedo, a mão fazendo o papel da mão, a cabeça fazendo o papel da cabeça, o pé fazendo o papel do pé. Cada um exercendo o seu papel. A maior parte das pessoas que se aproximam de Cristo são pessoas alcançadas no tete a tete, no face to face, no pessoal. É óbvio que você vai ver um nível de pessoas que foram alcançadas em eventos, foram alcançadas num culto com muita gente, aí as pessoas saem daquele lugar ali, nossa, foi alcançado por Deus, que palavra, que presença, que glória, glória a Deus, eu fui alcançada. Vai ter gente assim, só que vai ter gente que vai ser alcançada na sua visita, quando você faz uma visita à casa dela. E ela vai falar a mesma coisa, nossa, que palavra, que presença, estou sentindo Deus, eu quero isso para mim. Você está entendendo? Então vão ter pessoas que vão ser alcançadas no seu trabalho, no seu tete a tete, pessoalmente. Vão ser alcançadas ali no particular. São pessoas que você vai ter relacionamento pessoal. Estou suando. Por quê? Tá muito barulho? Ligado então, vou ligar. Gente, tô com calor. Então a maior parte das pessoas também são alcançadas de maneira pessoal. Assim como pessoas serão alcançadas das grandes massas. E aí a beleza, porque cada um trabalhando no seu corpo, cada um trabalhando dentro do corpo de Cristo, fazendo a sua parte, todo mundo, quem ganha é o reino. E a gente volta ao texto, você é barro, você é vaso, mas o poder de Deus é excelente em você, te usando, te capacitando. Aleluia. A primeira coisa que André fez ao encontrar Jesus foi buscar Pedro. Primeira coisa. Ele não se preocupou em pregar para a multidão. Ele se preocupou em buscar o seu irmão. Eu vou lá falar com Pedro. Eu vou compartilhar com ele o que eu vi. Sabia que foi André que descobriu aquele jovem com 5 pães e 2 peixes na grande multiplicação? Jesus dá uma ordem para os discípulos: olha, dão de comer vocês aí, se virem. Procurem alimento. Mas estamos no meio aqui do nada. Procure, se vira. Vocês vão dar de comer.
Todos os discípulos se preocuparam, correram atrás, e foi André que percebeu um jovem. E esse jovem tinha 5 pães e 2 peixes. Porque André se preocupava com o indivíduo. Então o olhar de André era um olhar mais detalhista. Talvez eu não consiga enxergar você, mas vai ter alguém que vai enxergar você. E André foi esse homem. E André fala assim: olha, tem esse moço aqui, ó, tem 5 pães e 2. O que é isso para muita gente? Mas está aqui, eu vi. Te apresentando Jesus, esse jovem. Aí você sabe a história. A graça, por causa de André. Enquanto os gregos, lá em João capítulo 12, verso 20, procuram Filipe para saber de Jesus, para conhecer Jesus, quem é esse Jesus? E Filipe não vai a Jesus. Filipe vai a quem? André. André, fala com o homem lá, que tem uns gregos querendo falar com ele aí. Por que Filipe não falou com Jesus diretamente? Porque ele via que André tinha com Jesus. Ele sabia que se André chegasse na porta da tenda, na porta da casa, onde ele estivesse, Jesus, falei, sim, André, tem mais alguém para você me apresentar? Estava aguardando você trazer mais alguém? Estou sentindo falta. Falei, tem sim, tem uns gregos aí, serve. Vocês estão entendendo, queridos? Cada um dentro das suas características. O ato de fidelidade de André no seu propósito levou Pedro a Jesus. Levou gregos a Jesus. Levou comida para uma multidão. Mas porque André foi fiel no seu propósito. Você imagina? Quem conhece Billy Graham? Conheceu, né? O homem já morreu. Billy Graham foi considerado um dos maiores evangelistas do planeta. Na sua conta celestial, provavelmente está em torno de 200 milhões de pessoas. Milhões, não sei se são 200, acho que estou exagerando, mas milhões de pessoas alcançaram Jesus pela pregação de Billy Graham. Billy Graham foi um homem que aconselhava presidente da República. Billy Graham foi um único civil que, ao morrer, foi tido como honra política. Foi sepultado, foi velado no Capitólio dos Estados Unidos, que só político poderia ser velado ali. Billy Graham foi o único. Billy Graham foi um homem excepcional, extraordinário. Muitas almas se converteram pela vida de Billy Graham. Agora eu te pergunto, Billy Graham se tornou esse homem por causa de quê e de quem? Alguém levou Jesus para Billy Graham. E você já ouviu falar da pessoa que converteu o Billy Graham? Não. Eu particularmente não sei nem o nome. Que ensinou o Evangelho, que ensinou Jesus, que ensinou Billy Graham a orar, que ensinou Billy Graham a ler a palavra. Você não ouve falar. Você ouve falar do Billy Graham. Você não ouve falar do homem ou da pessoa que levou Jesus para Billy Graham. Mas dá para perceber que uma coisa não pode ser desconexa da outra? Que tão importante Billy Graham, que pegou para milhões de pessoas, é essa pessoa que levou Billy Graham para Jesus? Talvez você não vai pregar para milhões de pessoas, mas talvez através de você, você vai levantar uma geração que pregará para milhões de pessoas. Dentro do seu propósito. André também enxergava o valor das pequenas coisas, dos detalhes. Em João 6, como falamos aqui, ele encontra esse jovem com 5 pães e 2 peixes. E apresenta para Jesus, Jesus, está aqui esse jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Nem Pedro conseguiu ver esse homem lá no meio daquela multidão. E olha que Pedro era... Será que se eu pegar essa pedra, eles vão... Não, pedra não dá. Pedro era aquele, mas André foi o que deu valor às mínimas coisas. Ele deu valor a um homem e deu valor a um pouco de alimento.
Por isso que a gente tem que valorizar as pequenas coisas, os pequenos começos. Nós temos que valorizar, porque hoje é pequeno, hoje é pouco, mas na mão de Jesus se torna muito. Alimenta multidões, família. Talvez eu não vou dar valor, talvez eu não vou conseguir enxergar, não vou conseguir dar valor àquilo, mas Deus te chamou para dar valor àquilo. André também enxergava o valor do serviço essencial. André era o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio e em lugares humildes. André era aquela pessoa que tinha em sua mente a importância de servir ao reino de qualquer, independente da forma, de servir ao reino com excelência. André era aquele homem que, mesmo não aparecendo, mesmo não estando em destaque, ele queria, dentro do seu perfil, dentro das suas características, servir ao reino de Deus com excelência. Ele não era uma pessoa de destaque como Pedro, Tiago, como João, mas era uma daquelas pessoas que estavam dispostas a ceder o lugar de destaque e continuar dando apoio, em continuar investindo, em continuar um passo atrás, dando suporte para quem está um passo à frente. E o corpo de Cristo precisa disso, queridos. Pastor, mas eu não sei falar, querido. Deus, Ele só quer que você cumpra a vontade dEle dentro daquilo que você tem hoje. São 5 pães e 2, é pouco, né? Diante de muito que você está vendo. Às vezes eu chamo aqui para pregar algumas pessoas. Ai, não, eu fico nervoso. Deus te deu uma unção, que é diferente da minha, que é diferente da pastora. Maria tem unção de chorar. Então, se ela pega para pregar, ela vai chorar. Eu não choro pregando. Não sei bem, até hoje eu acho que eu não lembro de chorar pregando. A Maria de pegar o microfone. Ai, Senhor, igreja, eu tava pensando que Jesus é bom. E ela tem essa graça. Tá chorando só de falar dela. Tem gente que prega gritando e falando e pá. Tem gente que vem aqui, graças a Deus, irmãos, e o Senhor te abençoe. Pega a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor Jesus, vai ser bênção, Deus vai estar no controle. E tem gente que não vai ter nem coragem de pegar no microfone, vai ficar aí. Mas você foi chamado dentro daquilo que Ele bem quer a seu respeito. André foi um homem que não aparecia como Pedro, mas que era tão importante como Pedro. E eu não estou falando aqui para desmerecermos o Pedro e valorizarmos o André, ou desmerecermos o André e valorizarmos o Pedro. Não, eu estou falando que cada um no seu quadrado. Cada um dentro da sua forma, cada um dentro do seu propósito é usado para a glória de Deus, é usado para a honra e glória de Deus. Há um relato na vida de André que depois de muito tempo se passou, quase no final da sua vida, que André teve a coragem de pregar Jesus para a esposa de um governador romano. Aquela coragem de Pedro talvez pegou em André, mas nunca pegava a multidão. Ele foi para a esposa do governador de Roma. Pensa na dor de cabeça que ele arrumou. Mas ele pregou. No secreto, nos bastidores, mas ele pregou. O marido, enfurecido, exigiu que a sua esposa renunciasse a Jesus, pois ela recusou. Então o governador romano ordenou que André fosse crucificado.
De acordo com as ordens do governador, aqueles que crucificaram o apóstolo amarraram-o na cruz em vez de pregá-lo, a fim de prolongar o seu sofrimento. Essa cruz naquele tempo não era a cruz como nós vemos, era uma cruz em forma de X. Então ele foi amarrado em formato de X. Conforme a maioria dos relatos, ele ficou pendurado naquela cruz ou naquele X durante 2 dias inteiros, para que todo aquele que passasse perto dele fosse exortado a não se render a Jesus. E este foi o final da vida de André. Depois de uma vida toda de ministério à sombra do seu irmão, a serviço do Senhor, ele teve a mesma sina, o mesmo destino que todos os outros discípulos: morrerem por amor ao Evangelho, morrer por causa do reino. André foi um homem desprezado, tido de canto, tirado de canto? Não. André foi um homem privilegiado, assim como Pedro, Tiago, João. André foi o primeiro a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. André foi o primeiro a seguir Jesus. André fez parte do ciclo mais íntimo, mais próximo de Jesus, como eu disse. Pedro, Tiago, João e André. Ele teve uma vida repleta de privilégios, fazendo o que ele mais gostava, que era apresentar indivíduos, pessoas para Jesus. Pedro também foi morto, foi crucificado de cabeça para baixo, como alguns relatos. E em tudo também, ele fez o que mais gostava, apresentando multidões. Qual é a diferença desses dois? Nenhum. A semelhança é que eles cumpriram o propósito da vida deles de maneira excelente. Quer falamos, quer comamos, façamos tudo para a glória de Deus. Entenda, querido, Deus está nos levantando nesse tempo, e nós temos falado esses dias. Deus tem nos levantado nesse tempo para sermos pais geracionais, pais de uma geração. E querido, você poderá ser pai lá no seu trabalho, lidando com as pessoas individualmente, puxando papo, conversando, ensinando. Você vai poder ser pai fazendo uma visita na casa de alguém, sentando com ela, ensinando a palavra, orando com ela, sendo colo para ela. Deus também pode te levantar a ser pai em uma nação. Deus pode te levar lá para o Camboja. Isso, Sandra, obrigado. Deus pode te levar lá para o Iraque. Sandra, você está indo para todos os lugares, deixa para os outros. Deus pode te levar lá para a África. Aí aumentou um pouquinho. Deus pode te levar lá para Miami. Lá para Disney. Paris. Você pode ser pai lá. Você pode ser pai pregando para multidões. Você pode ser pai pregando, cantando, dançando. Você pode ser pai fazendo teatro. Você pode ser pai de mototáxi. Pode ser pai sendo pedreiro. Você pode ser pai trabalhando em mercado, com medicina, com psicologia. Você pode ser pai de qualquer jeito, desde que você cumpra o seu propósito, que ele especificou para você. Esse entendimento, quero que você feche seus olhos. Fique de pé no seu lugar. Que você tenha uma compreensão de que Jesus, ele tem uma identidade, Jesus, ele tem um propósito específico
e muito individual, muito personalizado para cada um de vocês, para cada um de nós aqui. E talvez você pergunte assim, pastor, eu ainda não entendi, eu ainda estou meio perdido. Mas eu quero encorajar você a encontrar essa identidade nele. Pedro só descobriu que ele seria Pedro no dia que ele reconheceu que Cristo era o Cristo, Filho do Deus vivo. No dia que ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. E foi nesse momento que Pedro, então, recebeu a sua identidade. Pedro, ou Simão, eu te chamo de Pedro, você é Pedro. Então a sua identidade, o propósito de Deus para a sua vida, ele está em Cristo, ele está em Jesus. Ele não está em mim, como pastor da igreja. Ele não está na célula que você vai. Ele não está em pessoas, ele está em Jesus. Jesus é o único mestre, Senhor, que pode olhar para você, discípulo, e dizer assim, meu filho, eu tenho essa identidade para você. Eu tenho este propósito para você. Filho, filha, eu tenho essa designação para você aqui na terra. Cumpra ela e você será feliz na terra. Você fará a vontade do meu Pai que está no céu, refletindo aqui na terra. Você cumprirá a minha vontade, fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Independente se você está um passo à frente ou se você está um passo atrás. Independente se você está com o microfone na mão ou se você está fazendo visitas. Se você está no seu secreto, intercedendo, orando, ensinando, ajudando alguém. Feche seus olhos aí no seu lugar. Feche seus olhos no seu lugar. E é o momento de você buscar de Deus. Não sou eu que vou orar por você, é você que tem que orar a Deus. É o momento que você precisa ir em Deus, diante da presença de Deus, e dizer: Senhor, me mostra, revela para mim essa identidade. Revela para mim, Senhor Deus, quem sou eu em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Abra sua boca aí. Ora para Ele. Fala para Ele. Nossa. Em nome de Jesus. Para nós, revele o teu coração, nosso coração, Senhor. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Em Jesus, Senhor. Revela-nos, ó Pai, nossa identidade em Ti, Jesus. Assim como esses discípulos no caminho de Emaús estavam perdidos, estavam desconexos daquilo que o Senhor tinha os chamado para ser. E durante o caminho o Senhor se apresentou a eles, Senhor. O Senhor se apresentou a ele e começou a discorrer da palavra, ensinando-os o caminho, repensando, fazendo-os repensar em tudo aquilo que eles tinham aprendido com o Senhor. E quando o Senhor partiu o pão na casa de cada um deles, oh Deus, a visão deles, os olhos deles se abriram e eles entenderam quem Tu és. E eles entenderam, ó Pai, quem o Senhor é. Eles entenderam também quem eles eram e voltaram para Jerusalém para cumprir o propósito, para serem discípulos de um reino, de um rei. Oh Deus, abra-nos o entendimento, ó Pai. Abra-nos o entendimento, Espírito Santo. Abra-nos o entendimento para que possamos retornar e cumprir a Tua vontade, cumprir os desígnios do céu. E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar. Deixe o Espírito tomar o lugar de honra na sua vida. Deixe Ele entrar e habitar. O Pai já preparou a mesa. Nós só precisamos, como filhos, nos assentar. Se até hoje a nossa identidade ela estava turbada, se até hoje a nossa identidade ela não estava muito clara, hoje o Pai Ele preparou a mesa e Ele nos fez assentar como filhos. E à medida que o pão era partido, à medida que a palavra era compartilhada, nós cremos que a revelação da identidade de cada um de nós como filhos está sendo revelada. E o Senhor Ele está nos dizendo: sim, eu te chamei nessa característica. Fui eu que coloquei esse dom em você. Fui eu que te dei essa habilidade. Fui eu que te chamei para estar um passo à frente, talvez um passo atrás. Isso não nos faz melhores nem piores. Isso só revela que somos diferentes, porque o
Senhor está nos colocando na nossa identidade. Receba essa palavra como um pão que é partido à mesa para alimentar os filhos. Olha aí, André. Se encontre aí, Pedro. A mesa foi posta, filho. Você sabe o que é que o Pai está te revelando. Caminhe nessa revelação que Ele está trazendo para você hoje. Seja quem Ele te chamou para ser. O Espírito Santo de Deus, Ele nos revela claramente. Vamos caminhar sobre essa revelação. Vamos caminhar sobre essa palavra. Nós recebemos, Espírito Santo, a identidade do céu sobre nós. Aleluia. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Lugar de honra. Que ao reconhecermos ao Senhor, nós venhamos ao Pai receber a revelação de quem somos. E é debaixo dessa unção que nós saímos deste lugar nessa noite, reconhecendo a nossa identidade quando o pão foi partido e nós descobrimos que aquele que nos falava era o Senhor. É debaixo dessa unção que nós iremos para nossas casas, Senhor, fundamentados na verdade do Senhor, fundamentados na revelação de quem o Senhor é e caminhando na revelação de quem nós somos em Ti. Nós sairemos daqui não destituídos das nossas características, mas adornados e preparados através delas para cumprirmos o nosso propósito. Obrigada por essa palavra, Jesus. Que o selo dela fique em nossos corações e que ao longo de toda essa semana nós venhamos a olhar para Ti e enxergarmos dentro de nós. Que ao longo de toda essa semana nós venhamos a ouvir a voz do Senhor e perceber quem somos e nos movermos nessa unção. Em nome de Jesus, Senhor, nós recebemos, ó Pai, e selamos, ó Pai, essa verdade no nosso espírito. Que cada um de nós, Pai, possamos ser conduzidos até os nossos lares e vivermos toda a nossa semana debaixo da graça do Senhor. Que a proteção do Senhor seja uma realidade sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Que essa seja uma semana onde portas irão se abrir, aonde coisas que estão embaraçadas em nossas vidas serão desembaraçadas pelo Teu Espírito. Que nessa semana, ó Pai, o Senhor venha também fechar as portas que não foi o Senhor quem abriu para nós.
Que o Senhor tenha liberdade para realizar em nós e através de nós tudo que está determinado em seu coração. Nos despeça em paz nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todos nós, desde agora e para sempre. Toda a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aplauda o Rei que vem. Em breve ele virá.